Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estão felizes com Cristo? Vamos dar continuidade no estudo. É a terceira parte, estamos encerrando esse assunto. E hoje eu quero mostrar o caráter da igreja, como deve se permanecer como noiva de Cristo, né? Esse evento deve ser aguardado por todos, mas a igreja do século 21 parece que não aguarda. Então vamos lá, dá continuidade, por favor. Tá? Terceira parte, a noiva do Cordeiro. Acontecerá um evento esplendoroso e magnitude sem igual na eternidade. E esse evento, tá? Vamos assentar à mesa do rei. E como deve ser o caráter da noiva do Cordeiro que irá assentar na mesa do rei. Então nós vamos trabalhar nessa noite, a terceira parte, o caráter da noiva. Tá? A noiva que deve depender do Espírito Santo, a noiva que deve se humilhar, a noiva que deve se arrepender. Então vamos lá. Assentado à mesa do rei. Quem assentará na mesa, né, nas boldas do Cordeiro naquele dia? Então, todos que servirem a Jesus na terra e também os amigos da noiva, que são os irmãos do Antigo Testamento. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó, né? Então vamos lá. Em Lucas 13:19, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentarão-se à mesa do reino de Deus. Lucas 13:19. O que vencer será vestido de veste branca, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 13. Então, esse evento, tá, acontecerá assim como o Senhor Jesus veio e morreu naquela cruz do Calvário. A pergunta é, estamos esperando desta forma? Há anseio no nosso ser? Há desejo? Há uma alegria do céu, mesmo com todas as dificuldades, com toda a circunstância, há uma alegria. A igreja se alegra, a igreja tem essa vontade, porque se nós pegarmos todos os crentes do passado, falava disso, falava de arrebatamento. Hoje que mudou os assuntos dentro da igreja, né? Ó, Jesus representa a noiva, Jesus apresenta a sua noiva, a igreja, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Em Efésios capítulo 5, verso 27, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a igreja do século 21 deu as costas para isso. As características da noiva do Cordeiro. Pastor, como a noiva do Cordeiro deve ter o seu caráter? Então vamos lá. A noiva do Cordeiro segue algumas características como: ela tem que ser fiel, mesmo a igreja, a noiva, enfrentando os problemas da vida, ela permanece fiel ao noivo com a ajuda do Espírito Santo. Se você depender das tuas forças, da tua capacidade, tem que pedir ajuda do Espírito Santo. Tá? Santa, só pode ser igreja quem é santo. Olha o que 1 Pedro capítulo 1:15 vai dizer. Mas assim como é santo aquele que o chamou, seja santo você também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, seja santo porque eu sou santo. Então a igreja aceitou o Espírito Santo, convenceu que você é um vil pecador. Você aceitou o Senhor Jesus. Nesse momento você foi justificado. Todo o seu passado, todo o seu pecado, através da fé, foi apagado. É uma nova criatura. A partir do sangue, foi orado nesta noite aqui, o sangue no umbral da porta, né? Apagou as transgressões, apagou toda a forma e de ideologia dos deuses que estava sobre o povo escravo. A partir daquela noite, lá no Egito, eles não seriam mais escravos. A mentalidade deles mudaram. Através da fé, acreditaram. Moisés, olha, se reúne, mata um cordeiro, passa um sangue no umbral das portas. As famílias menores matam só um cordeiro e reúnem com as menores. As maiores matam mais, tá? E se reúnem. Através da fé, acreditaram. Aí, a partir desse ato, eles deixaram de ser escravo. Tá? Então, a partir que eu aceito o Senhor Jesus, eu sou justificado com o sangue dele através da fé. Aí, entra um processo de regeneração. Quem faz esse processo é o Espírito Santo. Vai trabalhando dentro do teu ser. Vai trabalhando dentro da sua forma de pensar, da sua forma de agir.
E aí o que acontece? Isso vai dar legalidade, vai dar entendimento para você prosseguir. Aí o processo de santificação dia a dia é você. É você que tem que estudar, é você que tem que ler, é você que tem que se humilhar, é você que tem que consagrar, é você que tem que jejuar, é levar uma vida casta diante dele. O que você está fazendo é para a glória dele. Você entendeu, você vira o escravo da orelha furada. Pastor, o que vem ser o escravo da orelha furada? Então, na cultura judaica, isso é bíblico, tá? No centenário, os 50 anos, no ano jubileu, você tem uma dívida com um judeu e não podia pagar, você emprestava os filhos ou emprestava os seus escravos, tá? O que acontece? No ano jubileu, aí havia o perdão. Porém, havia escravo que mesmo com perdão, não queria sair da casa do seu senhor, porque era bem tratado. Então, para que todo mundo entendesse que ele era um homem livre, se furava a orelha. Então, é o escravo da orelha furada. O amor de Deus te constrangeu de tal forma que você virou o escravo da orelha furada. Você faz tudo para ele, para a glória dele. Tá? Você tem desejo de orar, você tem desejo de vir à igreja, você mesmo cansado, você tem desejo de jejuar, você tem desejo de ler Bíblia, você tem. E aí o que acontece? Esse processo de regeneração, se você deu legalidade ao Espírito Santo, automaticamente entra o processo de santificação, tá? Se você não deu legalidade ao Espírito Santo, fica difícil o processo de santificação. Há muitas pessoas na igreja, não importa o tempo, se está 5 ou 10 ou 20, que pararam na regeneração, não entraram no processo de santificação, retrocederam, tá? Aí o seu caráter, boa coisa do mundo volta, porque pararam o processo de regeneração, não deram legalidade para o Espírito Santo trabalhar. Às vezes porque foi batizado com o Espírito Santo, fala em língua, ou às vezes porque o cara tem dom, né? Já tinha um talento, Deus só premiou aquilo, então talento e dom é totalmente diferente. Então aí a pessoa parou, não deve parar de jeito, maneira alguma, tem que prosseguir, que você é noiva, tá? Esse processo de santificação nada mais é a sua roupagem, tá? Pasmem, mas a igreja do século XXI tem deixado estas características de lado. Como a noiva, com a nova ideologia, a igreja tem crescido muito no nosso país, mas infelizmente o que muito me entristece como pastor é constatar que quando mais cresce em número, menor é a qualidade de nossas igrejas e consequentemente dos nossos irmãos que seguem cada vez mais igrejas pobres, desnutridas espiritualmente, templos muitas vezes riquíssimos, belos, imponentes, mas espiritualmente doente, consequentemente geram crentes doentes, cheios de mania, cheios de mimimi, também, né? Não quero ser pessimista, mas é o que enxergo quando olho para o quadro em que se encontra nossas igrejas, de um lado vemos igrejas neopentecostais, algumas pentecostais, pregando uma prosperidade louca, que gera um monte de cristão egoísta, correndo em busca de uma riqueza material, outros em busca de um milagre urgente. Então, estão esquecendo que o evangelho é poder de Deus para salvar e levar para os céus. Diante disso, a igreja deixou de lado o processo de quê? Santificação. Se você não entender isso, fica difícil a gente estar naquele dia na eternidade, tá? Porque é isso, sem isso ninguém verá Deus. Essa é a condições. Ele já morreu na cruz, deixando a porta livre, dando o processo da regeneração e justificação. Mas a santidade você tem que entender, a santidade você tem que buscar, a santidade é o que atrai, a santidade é você apaixonado, ninguém casa, né? Porque eu gosto, não, casa porque está amando. O processo de santificação, você está amando o seu Deus. O processo de santificação, você acorda pensando nele, você vai dormir pensando nele, não importa a correria, no momento você está no trânsito, está pensando nele, você quer ouvir um hino, você quer ver uma palavra, é isso. Se isso não está acontecendo,
depois eu vou fazer um apelo, você vem aceitar Jesus. Tá? O que a Bíblia diz é viver em santificação. Ó, Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos, e sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, o que é santificação? É um processo dia a dia. Você se humilha, o amor de Deus, você deixa o amor de Deus te constranger, que você ouviu o pecador, que você precisa dele, tá? E é o que acontece, isso gera proceder, isso gera, como é que se diz? Você acaba criando forma, você acaba criando jeito de relacionar com Deus, tá? Um exemplo, vou tirar pelo meu pai. Ele usava bermuda, mas quando ia orar em casa, ele entrava no quarto, se trocava, colocava calça. Eu nunca vi meu pai orando de bermuda. Nunca vi ele orando, tá? No interior, muito calor. Às vezes estava lá no fundo do quintal sem camisa, tá? Quando ele ia pegar a Bíblia dele, por quê? É aquele hábito que ele criou, tá? Para se aproximar mais de Deus. Deus é justo e vê. É isso, igreja. Então o processo de santificação, ele é particular, né? Tem pessoa que ora em línguas, tem pessoa que ora na mente, tem pessoas que, sabe, é isso, é o seu particular com Deus. Todos aqui são adultos. Cada um tem o seu particular com a sua esposa em quatro paredes. Aquilo é só você e só o casal sabe, tá? É assim, você e Deus. É só você e ele. Principalmente, né, quando o texto diz, olha, entra na porta do teu quarto e fecha. Ali é você e Deus. Ali você vai chorar, vai clamar, vai rir, vai conversar, né? Os crentes têm essa legalidade de conversar. E muitos têm uma oração, parece uma reza. Oração é uma conversa. É como eu estou conversando com vocês aqui. Conversa. Diga para ele como você é. Diga como foi o seu dia. Diga o que você não gostou, o que você gostou, o que você precisa dele para ajudar. Mas não, muitos viram uma reza, né? Se gravar o que ele orou a semana passada, é a mesma coisa. E eu pergunto para a igreja, você se for conversar com um amigo seu, o mesmo assunto, ele vai dizer, você já falou isso para mim. Né? Você já contou isso para mim. E você não vai dar continuidade, porque vai ficar chato, vai ficar maçante. Já contou para mim, já falou comigo esse assunto. Então, a conversa do cristão, a oração, é uma conversa. Não precisa repetir. Igreja. Deus está aqui. A igreja desse século tem dado lugar ao mundo, vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a ele, não podemos aceitar sua maneira de pensar, né? A Bíblia fala de forma veemente, em Romanos 12, 12, eu acho lindo. Quem já leu Romanos mais de 5 vezes? Puxa vida. No mínimo, para você poder começar a entender Romanos, da 7ª, 8ª vez em diante, tá? Então eu já disse bem baixo, eu ia falar 10, porque, igreja, o livro de Romanos, preste bem atenção, tá? O capítulo 12, esse que eu coloquei na tela, ele vai dizer assim, não sede conformado com a cultura do mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, capacidade bíblica, tá? Para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia, vai gerar o que dentro de você? Vai gerar o quê? Isso, não, mas isso é atitude, tá? Dentro da tua mente, tá? Não em atitude, obviamente vai gerar temor, vai gerar longanimidade, benignidade, mas dentro da tua mente vai gerar uma questão que só o ser humano tem, os anjos não têm. Pastor, o que os anjos não têm e nós temos? E eles queriam ter isso e não pode. O que é?
A fé, ela só gera esta ideia da fé dentro da tua mente se você... Se não, meu amado, por isso que a fé vem pelo ouvir. Tá? Você tem que estar constante. A partir do momento que você entendeu, você foi revelado por Cristo, você entendeu o sacrifício da cruz do Calvário, você foi chamado, você foi escolhido, chamado e depois escolhido, tá? Mudou o padrão de vida. Agora tudo é Cristo. Tá? A palavra de Deus nos ensina: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor ágape, o amor salvador, o amor cristocêntrico não está em você. Se você ama o mundo. Estes textos não são ensinados nas igrejas. As igrejas atuais estão deixando de ser noiva. Na atual realidade do mundo, a igreja que é noiva deveria aguardar com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com seu noivo para a grande boda do Cordeiro. Deveríamos adorar a Deus com mais evidência. Como igreja do Senhor, precisamos urgente adorá-lo em espírito e em verdade. Não pode ter uma adoração farisaica, não ter uma adoração falsa, não. Você não pode esconder nada dele. Tem vezes que eu entro nesse templo aqui para orar, falei: Senhor, não estou com vontade de orar hoje não. Estou com uma preguiça. Seja sincero, se o Senhor não colocar a palavra na minha boca, não vai sair nada. Mas daqui a pouco você está falando línguas estranhas. Você foi sincero com ele. Tire um tempo da semana, do dia, sem a correria, aquela coisa particular, que isso seja sagrado. Um exemplo. Eu, como namorava essa moça que hoje é minha esposa, tá? Eu não vi a hora de pegar ela no serviço. Eu morava na área centro, ela também trabalhava lá. Trabalhava no banco, no Noroeste, né? Ela fazia faculdade aqui no Carrão, né? Tá? E eu levava ela até a porta da faculdade. Gente, naquele dia eu tinha, na época eu entrava às 5h30 na polícia, saía às 14h, e entrava no bico às 14h, porque era perto, eu entrava no bico às 14h30, né? E saía por volta mais ou menos de 6h, ia para casa correndo, tomava um banho, eu estava lá, a hora que passei às 6h e pouco. O que eu quis dizer com isso? Marca esse encontro com ele. Volte ao primeiro amor. A igreja do século 21 precisa voltar ao primeiro amor. Qualquer coisa nos distrai. Estamos dentro da igreja, qualquer coisa que acontece nos distrai. Colocamos o joelho no chão para orar, né? A mente daqui a pouco está lá no Rio Grande do Sul. Está lá, menos. Aí você: oh, Jesus, me ajuda. Sabe por quê? Ah, pastor, porque eu sou humano. Não, você não está levando. Quem aqui lembra quando estava no ginásio, no colegial ou na faculdade e precisava tirar nota para passar? O que você faria? Parava. Comia livro. Eu preciso de nota. Eu preciso de nota. Não é, irmã? Eu preciso de nota. Meu amigo, eu não posso. Você entendeu? É a mesma coisa. Quando vai orar, se prepara. Se prepara. Não vai de qualquer jeito. Senhor amado, eu vou, tal hora eu vou estar ali orando, tal hora eu vou falar. Já se prepara psicologicamente. Já se prepara emocionalmente. E você vai falar com um ser todo-poderoso. Então não é de não, agora eu vou orar. Não. É a mesma coisa. Vem para um culto, se prepara. Se prepara psicologicamente. Se prepara emocionalmente. Senhor, eu vou lá prestar o meu tributo a ti, meu louvor a ti. Tenta chegar cedo. Tenta tirar seu período de oração. Mas não. Eu estou cansado. Vai orar. Geralmente o culto começa às 8h15, 8h20. Vou chegar lá às 8h15, 8h20. Somos assim, somos ser humano. Não estou te acusando. A nossa essência é essa.
Se não tiver alguém, opa, faça isso, faça aquilo. Igreja, se eu não entender o cristianismo, eu sou um religioso, eu sou um esquentador de banco. Muitos estão atrelando as bênçãos financeiras porque acham que tem relacionamento com Deus. Ei, o mundo lá fora não conhece Deus como você e tem carro, tem casa, tem sítio, tem fazenda, tem apartamento e não conhece Deus. Só que a igreja de hoje está atrelando as bênçãos materiais com graça de Deus e não é. Olha que o apóstolo João vai dizer, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Pastor, o que é adorar em espírito? E eu vou perguntar para a igreja, já que é uma aula, é um culto de aula, não é verdade? É essa legalidade. Então vamos lá, Kleber, o que é adora em espírito? Bem colocado. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Alguém pode dar outra coisa? O que é orar em espírito? Sinceridade. Essa é a coisa mais. Entendeu? A tua alma pode vacilar. O teu espírito não. Se ele está vivo, não tem como ele vacilar. A tua alma não. Por causa das emoções, ela utiliza o teu corpo, os seus 5 sentidos, para chegar a um denominador comum dentro dela. Agora, o teu espírito não usa o seu sentido. O seu espírito é guiado pela palavra. Então, a partir do momento, assim, adorar em espírito é adorar o que está na palavra. Porque o verbo se fez carne. Não? O verbo se fez carne. Então, é nesse momento, Senhor amado, e aí, entenda bem. Quando você entender isso, que adorar em espírito e em verdade, a tua alma vai ficar resignada dentro de você. Vai ficar quietinha. Vai se emocionar, vai chorar. Vai ser regida pelo Espírito. E aí a glória desce, o louvor desce. É aquela coisa maravilhosa. O foco nosso é adoração a Deus. Não adorar a nós mesmos, amantes de si próprio. Quantas pessoas amantes de si próprio? Principalmente se tiver dons. Não é o que eu vou dizer aqui, não é falando mal não, tá? Mas geralmente nas igrejas pentecostais, tá? Se o preleitor for convidado, ele vai vir numa beca, tem que estar bem trajado, aquele sapato de espelho, nunca vai chegar no horário para ser celebridade, ele vai chegar próximo dele, estar ali e vai trazer a palavra, você entendeu? Porque ele já tem um talento da oratória, né? Já é aquela coisa toda. Então você se torna amante de si. Proclamar a mensagem do noivo. Você já viu uma noiva apaixonada que fica falando do noivo a todo momento? Irmãs, vocês antes de casar, quem casou aqui de vestido de noiva? Lembra como foi? O noivo não pode nem ver, que é para ele, não é para os convidados, é para ele. O noivo não pode nem ver, né? E aquela coisa toda, e vai até o negócio está mais moderno, inventaram o dia da noiva e fica naquela coisa toda, estica cabelo e coisa, e vai para aquela coisa toda e vai comprar aquele vestido do noivo. Não pode, se tiver condições é o que está na moda, se tiver condições financeiras vai contratar o melhor estilista. A rua das noivas é bico, você vai querer o tchan, vai usar aquele vestido uma vez só, nunca mais na vida vai usar. Se você não vender, vai ficar amarelo no seu guarda-roupa. Mas aquele dia é especial. Aquele dia é bam, bam, bam. É o top. Tá? Porque você vai se apresentar pro noivo. Igreja, estamos assim?
assim é a noiva de Cristo, deve ser, né? Temos o dever de proclamar o amor do noivo por nós, igreja. Devemos levar a mensagem do noivo a toda criatura. Só que não. A ideologia do século 21 da igreja atual, tá? Que está deixando de ser noiva. Está deixando de ser noiva. Entenda, se você olhar para dentro das escrituras, em Mateus capítulo 25, diz que todas eram virgens. Pura. Mas 5 deixou de ser santa. 5 deixou de ser santa. Deixou de ser santa, deixou de ter azeite na vasilha. Diz que perto da meia-noite, todas dormiram. Marcos capítulo 16, verso 15, disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas a quem não crê será condenado. Esse é o papel da noiva. Não é contenda, não é briga, não é panela, não é diz que me disse. É o papel da noiva falar. Ei, você que é nessa noite que está ouvindo esse pastor comedor de arroz e feijão, entenda o cenário atual. O problema é que a igreja, seja ela reformada, histórica, tradicional, pentecostal, neopentecostal, ou o que for ela, né, precisa saber que o papel da igreja é ganhar alma para Cristo. O problema é que deixou de pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e se enfatiza muito o financeiro, ou o milagre, ou as bênçãos, ou, né, a emoção, ou o entretenimento. Tem que ter show, tem que ter luzes, tem que ter louvorzão, tem que ter, vou me arrepiar, vou me emocionar. Bom, é gostoso, é 10, mas é a palavra. A palavra tem que confrontar que você é um pecador. A palavra tem que mudar suas manias, seus costumes, seus hábitos, suas ideias, seus pensamentos. Paulo já alertava este momento, como escreveu. Ele já alertava, a noiva do século 21, ela vai estar igualzinho ao que ele escreveu para Timóteo. Timóteo, olha, 2 Timóteo 4, do 2 ao 4. Olha, já que você é noiva de Cristo, pregue a palavra. Inste a tempo e fora do tempo. Hoje não. Igreja, eu tive a graça e a misericórdia de nascer no lar onde minha mãe era evangélica. Depois meu pai se converteu. Eu me recordo, igreja, com 9, com 10, com 11. Quando a minha mãe, senta aí, Barbosa, eu sentava. Eu me recordo que uma vez, eu não sei se eu vendi uns porquinhos, umas galinhas, e comprei uma corrente. Eu vi no colégio, meninos usando corrente. Não, só corrente, né? Então, lá, aquela corrente, não é de ouro não. Banhada. Comprei uma correntinha daquela, coloquei, achei, ó. Sou o cara. Amanhã no colégio eu vou abafar. Coisa de menino. Quando eu cheguei em casa, ela ficou rindo. Nossa, foi umas 4 ou 5 horas de Bíblia. Foi umas 4 ou 5 horas de Bíblia. Era a mentalidade dela. E graças a Deus por aquelas 4, 5 horas de Bíblia. Na hora eu não gostei, na hora eu paguei, nossa, minha mãe, que é isso, pá? Mas era a maneira de ela ver a santidade. Eu não entendia. É a maneira dela ver a santidade. Tá? A potestade da época, o principado dava essa legalidade. Era um temor. Hoje a igreja perdeu essa joia que é o temor. Por isso que está essa bandanada toda. Tinha temor. Então na mente dela, eu parecer com aquela corrente, está desviado, está em pecado. E sentei na mesa e Bíblia. Sabe por quê? Temor. Hoje não.
Hoje nós achamos bonito. Hoje não temos autoridade, mas não mandamos nossos filhos para a igreja. Só que na eternidade tudo isso vai ser cobrado, porque conhecemos a verdade. Viu? E ele vai dizer assim: prega a palavra, isso, em tempo, fora de tempo, redarguas, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria concupiscência. Tem igreja, eu vou lá porque lá, igreja, eu vou lá, tem um pregador tal, nossa, é 250 para, eu vou lá, vou pagar, vou, porque é legal. Puxa, a palavra dele me motiva. Se a palavra não dizer que você é um pecador, que você precisa de Jesus, tá? Saia correndo. Saia correndo. Porque, igreja, preste bem atenção. Vamos lá. Todo mundo quando toma banho se olha no espelho para sair de casa. Concorda? Né? Alguma vez você notou que ficou velho? Não, você olha. Você notou a mudança do seu rosto? Você contou as rugas? E olha, essa ruga não tinha, agora tem. Esse fio de cabelo não tinha, agora tem. Nada. Você pá, ali eu tô legal, pá, colocou a beca, vou para. Não é verdade? É assim. Olhamos no espelho todo dia e nunca o espelho diz: você está acabado, tu está buchudo, está barrigudo, tu está... Não, o espelho não diz nada. Você está, ó, dá uma disfarçada, puxa um pouco a barriga para... Não é verdade? Né? Não é isso? A gente quer se parecer atraente para o espelho, né? A partir do momento que você começar a mergulhar nas páginas da Bíblia, tá? Você vai se tornar atraente para o teu Criador. Ninguém daqui, se tiver um espelho, vai. Você já deixa o espelho no local, tá? Pronto, né? Ninguém sai, a não ser que você esteja muito atrasado ou seja lambão. A maioria vão olhar no espelho. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A Bíblia é o teu espelho. A Bíblia vai dizer que teu cabelo está desarrumado, você precisa arrumar o teu cabelo. Sabe, a Bíblia vai dizer: ei, você precisa melhorar aqui. A tua roupa está suja aqui. Precisa criar vinco, precisa estar encardido. O espelho é a Bíblia. Se você tem pouco contato com ela, meu irmão, ou se você só vai naquelas passagens bíblicas que o Senhor é teu pastor e nada lhe faltará, eleva meus olhos para o monte de onde virá o socorro, e esquece essas particularidades de Timóteo, de Efésios, de Eclesiastes, de Colossenses, de Coríntios. É complicado, viu? E aí, desviarão os ouvidos. O quê? Na verdade, voltando o quê? As fábulas. Por isso que você vê um rolo de igreja pentecostal e nem pentecostal. Olha que absurdo. Pastor, o senhor vai dizer isso? Alguém quer construiu o templo de Salomão. Sabe o que é isso? Biblicamente, se Paulo tivesse aqui, meu amigo, porque voltou às fábulas. Quer vestir como judeu, quer entrar a arca da aliança, quer todo o ritual da lei. Ei! É para judeu. Entenderam que nível a igreja pentecostal chegou? Entenderam que nível? Ritual da lei. Chama atenção. Se botar aí 4 pessoas aí, cantar um hino, entrar com aquela arca da madeira, todo mundo vestido a caráter. Se jogar então um cordeiro e degolar, todo mundo chora. E não é isso. A turma quer a coisa externa, interna ninguém quer. Vou correr.
Então, estão esquecendo de dizer que Jesus é o Cristo que salva, não estão pregando o evangelho da salvação, porque nem pensam eles. Não dá ibope. Os pregadores de hoje estão querendo dizer que o povo quer ouvir e não que o povo precisa ouvir. Estão pregando um evangelho barato que muitas vezes sai caro para quem segue. Precisamos pregar o evangelho que transforma, que confronta direto com o pecador, que faz o homem reconhecer o seu estado original de pecador, se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Cristo. É simples, é só falar do pecado, da justiça, do juízo, dizer ao homem que ele é pecador. Vamos lá, vamos voltar na Bíblia, vamos voltar na Bíblia. Iam para o deserto da Judéia, tá? Em qualquer local. Se você estivesse em Jerusalém, tu ia caminhar aí uns 40 quilômetros para chegar no deserto da Judéia. Lugar seco, só tem pedra. Passa o Rio Jordão, porque nasce lá do Monte Hermon. E aí o que acontece? Vai ver um homem que não está vestido a caráter, um homem vestido de quê, igreja? Pele de quê? Camelo, tá? Tá um homem lá vestido de camelo, todo mundo com a vestimenta, só ele com a vestimenta diferente. Um homem de feição grossa, um homem rude. E aí o que acontece? Não chamava, meus amados, meus queridos, meus compatriotas, não. Raça de víbora, o que vocês vieram fazer aqui? E fazia fila. Fazia fila. Mas todo mundo ficava... Iam lá se batizar, se arrepender. Ninguém, vamos lá porque o cara vai fazer a gente rir. Vamos lá porque o cara é comediante. Aquele cara tem uma palavra, nossa, que me emotiva. Amanhã eu saio, vou colocar em prática isso. Não. Tu é pecador. Raça de víbora, você precisa se converter. Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Haverá uma ira divina, igreja. A única coisa, a única salvaguarda é se você tiver o sangue do Cordeiro. Haverá essa ira divina. O planeta não vai aguentar essa ira divina. Mas não. A igreja esqueceu disso. Não esqueça. Não importa a placa da igreja. Tem que estar falando a verdade. Tem que dizer que você é pecador, que você precisa se humilhar diante dele, que você precisa dele. Tem que tirar você do estado de inércia, do costume, do ritual. Tem que mostrar a sua face. Eu preciso. É simples, é só falar do pecado, da justiça e do juízo. Dizer ao homem que ele é pecador, mas que Cristo morreu para salvá-lo. Que basta ele arrepender e Cristo salvará. O resto pode deixar que o Pai, que o Espírito Santo enviará, pois ele é quem convencerá. Nós temos que fazer como noiva. Se você não está falando do amor dele, é uma briga hoje. Vai para a igreja. No domingo não, porque já virou costume. Mas durante a semana, será que estamos perdendo um amor? Quero terminar dizendo que a beleza da noiva vem do noivo, viu? A beleza da noiva. Vamos voltar ao nosso casamento? Vamos lá. Você é linda, maravilhosa, passou o dia da noiva e contratou uma limusine, aqueles carros antigos, aquela coisa toda. Se o noivo não tiver, o que adianta? Não adiantou nada. Adiantou? Se o noivo não tiver, não adiantou nada. Então, a beleza da noiva vem do noivo. Não é
é assim no casamento humano que nós conhecemos, a noiva escolhe o vestido, arruma o cabelo, faz tudo para chegar à cerimônia adornada para agradar o noivo. A beleza da igreja vem de Cristo. Ele se entregou para santificar e lavar a igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eita, aí, dá para dar glória a Deus, aleluia, dá, igreja? Dá para enaltecer o nome dele? Dá para engrandecê-lo? Jesus quer uma igreja composta de pessoas santas. Numa cerimônia de casamento, o momento mais especial é a entrada da noiva. O noivo espera ver a sua noiva resplandecente, entra para fazer um pacto solene com ele. Imagina a noiva entrando usando um vestido sujo, rasgado, com seus cabelos totalmente desarrumados e com uma lama no rosto. O noivo provavelmente sairá correndo. E se Jesus voltar e encontrar a sua noiva suja, usando roupa rasgada e manchada, ele quer um povo santo. Se você não tiver ideia disso, se isso não te mexer, se isso não mudar, se isso não machucar você por dentro, você está olhando no espelho, opa, eu preciso fazer isso. Então você está deixando de olhar no espelho. Você está deixando de olhar no espelho. Já não incomoda mais. O primeiro amor está indo embora. Tu não chora mais. Tu não ora como outrora. Tu não busca como outrora. Tu não tem o mesmo sentimento como outrora. O primeiro amor já, há quantos? Estão no automático. É culto, vou lá. Entra e sai da mesma forma. Portanto, estejamos com a mente preparada. Volta um pouquinho, porque eu acho que é 1 Pedro. Isso. 1 Pedro 1:13 e 16, eu estou terminando. Portanto, estejamos com a mente preparada, prontos para a ação. Seja sóbrio, coloque toda a esperança na graça que é o Evangelho, que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado, como os filhos obedientes. Não se deixa amoldar pelos maus desejos de outrora, hábitos, costumes, ideias, quando vivia na ignorância, mas hoje você conhece a verdade. Não coloque em prática porque não quer, mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo você também. E em tudo o que fizerem, pois está escrito, seja santo porque eu... Que demonstra a sua santidade no seu proceder no dia a dia. Então, além de eu ter a ideia de ser santo, eu tenho que mostrar o meu padrão de vida. As pessoas têm que olhar para mim, opa, é diferente. Amados, peço-vos com 1 Pedro 2, do 11 ao 23, como peregrinos e forasteiros. O peregrino e o forasteiro não ama nada daqui, não se apega a nada. Você pode morar no castelo, mas você é peregrino. O teu coração não pode estar nesse castelo. Você está de passagem. Eu me preocupo muito porque a visão da sociedade mudou muito por causa da noiva de Cristo estar à beira do sono da indolência e as potestades avançaram, que a igreja deu essa legalidade, para as potestades avançar. Então hoje, se você olha, são 9 horas. Se você pegar o carro e passar em qualquer academia, está lotada. Está lotada. Qualquer academia está lotada. Não tem lugar para estacionar o carro. Então, se endeusar o corpo. E hoje, como sempre digo aqui, estão colocando nome de ser humano nos animais. Tratando os animais como ser humano. Estão perdendo a referência que é Cristo. O homem hoje se endeusou. O homem hoje, quando eu falo homem, estou falando do homem e da mulher. É aquilo. Ele quer se mostrar, ele não. Então o apóstolo Paulo dizendo que o caráter da noiva,
Amados, peço-vos que, peregrinos, forasteiros aqui, que vos abstenhais, das concupiscências, do desejo carnais, que combate contra a tua alma, contra os seus sentimentos e emoções, tendo o vosso viver honesto entre o gentil, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Então, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor ao Senhor. Hoje ninguém obedece pastor, ninguém obedece polícia, ninguém obedece juiz, ninguém obedece ninguém. Mas olha, sujeitável, pois, a todos a ordenação humana, por amor do Senhor. Quer o rei como superior. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Quer ao governador como por ele enviado para castigo dos malfeitores, e para louvor do que faz o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade. Isso é coisa do passado. Temei a Deus, honrai o rei, vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente aos bons humanos, mas também aos maus, porque é a coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus. Então a sua consciência, tudo que fizer é para Ele. Sofra agravo, padecendo injustamente, porque que a glória será essa: se pecando, sois esbofeteado e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligido e sofreis. Isto é agradável a Deus. Ninguém quer sofrer. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava-se àquele que julga justamente. Quer ser noiva? Tenha comportamento de noiva. Se você tiver comportamento de noiva, então estaremos juntos naquele dia. Amém? Uma salva de palmas. Se é para Ele, melhora. Pode melhorar, que é para Ele. Toda a honra e toda a glória. Esse estudo que nós acabamos de dar, mexeu? Porque mexeu muito comigo, mexeu contigo? Viu quantas características nós precisamos mudar? Porque se isso não repetir de novo, você vai esquecer. Creio que você trouxe a anotação, trouxe um caderno para fazer a anotação. Vai estar aí. Releia. Pastor, eu não sinto. Outrora eu colocava o joelho no chão, parece que o céu se abria. Hoje não. Hoje parece uma conversa fria, uma oração trivial, a costumeira. Faça uma consagração. Diga para Ele: Senhor, eu quero voltar a sentir aquilo de novo. Eu quero orar e sentir a Tua presença de lágrimas vinho. Eu quero voltar a falar em línguas estranhas de novo. Eu quero sentir de novo. Parecia que do nada o Senhor estava tão próximo de mim hoje. É você. Ele está próximo. Mas talvez os hábitos, o costume, o mundo tenha entrado no vosso coração. E o Espírito Santo nos levou hoje, nesta noite, para que possamos mudar. Possamos voltar a que era antes. Os que foram batizados com o Espírito Santo, lembra o primeiro dia que falou língua estranha? Que ternura, que maravilha. Isso tem que ser sempre. Hoje, quando sair daqui,
Chega no teu lar. Sei que hora que você for dormir, entra no teu quarto, qualquer lugar da tua casa, fecha a porta, tem aquele particular. Se sentir vontade de se entregar a Ele, levante a mão, ninguém vai estar te vendo mesmo. Jesus, eu te aceito, mas eu quero voltar como outra hora. Tira a legalidade da religiosidade. Isso atrapalha você ver Deus. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar todos em Cristo Jesus. Nós vamos tirar o time de oferta para a manutenção desse trabalho. Faça isso com alegria. Coloca aí Lucas, capítulo de número 6, verso de número 38. E a igreja vai ler. Vamos lá, vamos fazer um coral aqui. 1, 2, 3. Não faça isso para Ele. Faça isso para a glória de Deus Pai, para a manutenção desta casa. Curve a vossa cabeça. Jesus, Pai poderoso, esta aula falou muito comigo. Eu creio que falou muito com a tua igreja. Deus, nós estamos perdendo a joia preciosa que é o temor a Deus. Espírito Santo, ajuda de novo a nós termos esta joia preciosa que é o temor a Ti. Oh Deus, voltamos, nos ajuda a ter o primeiro amor de novo. Quando nós não havíamos sacrifício para nada que era da Senhor amado. Não tinha sacrifício para ofertar, não tinha sacrifício para vir à igreja, não tinha sacrifício para orar, não tinha sacrifício para ler, não tinha sacrifício. Quando eram tuas coisas, nada era sacrifício. Hoje, colocamos um horror de barreira, Pai. Nos dai de novo o primeiro amor. Deus, Pai, Tu pode fazer isso através do Teu Santo Espírito. Ajude cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja diz, amém. Quem for passar o Pix, está aí? Quem for passar o cartão, por favor, dirija até lá no fundo. Podeis passar a salva. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando que quinta-feira nós teremos Quinta do Milagre. Após a palavra estaremos orando pelos enfermos, tá? Traga as pessoas não crentes, traga pessoas doentes, problemáticas. Quinta-feira é um pronto-socorro. Eu pedi essa semana